Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui a dica vai ser como fazer um suporte caseiro para rolamento, beleza? Que seja também, no caso aqui, de metal, de ferro, por exemplo. Já que assim, a grande questão é que você tentar trabalhar um material direto exige ferramentas específicas. Por exemplo, se eu tivesse uma chapinha de ferro e quisesse fazer uma furação, um rebaixo para colocar o rolamento, eu precisaria de equipamentos adequados para fazer isso, fosse de ferro, fosse de alumínio. Então seria bem complicado de fazer esse procedimento. Então o que você pode fazer é um material ou um objeto composto, como esse caso aqui. Então eu tenho uma chapa aqui de baixo e tenho a lateral aqui que faz esse travamento. Eu estou trabalhando com dois materiais. Poderia ser do mesmo, entendeu? Mas como chapinha eu só tinha de ferro e alumínio, como facilitava mais o serviço, eu tinha os pedacinhos, então eu acabei utilizando os dois. Mas poderia ser também tudo de ferro. Até mesmo uma chapinha dessa, recortada no mesmo esquema que eu fiz aqui, daria certo, beleza? Então aqui, ó, isso daqui vai colocar o rolamento, que vai ser fixo aqui nessa beirada. Então ele vai ficar preso nesse sentido assim, ó, travamento entre pontos, aqui e lá, ele vai ficar prensado, beleza? Então não tem aquela extrema necessidade de travamento aqui nesse joguinho, mas tá com o mínimo possível já aqui, tá? Mas ele vai ficar travado de assim, como eu disse, e o importante é que seja de ferro para que não se tenha variação em função da pressão. Seria até uma possibilidade de fazer um suportezinho de madeira, mas não diante de pressão ou muita força, por assim dizer, apresenta uma variação. Então, fiz assim, tá? Então, beleza, chapinha, fiz o furo com uma broca mais grossa aqui e precisei fazer um pequeno rebaixinho aqui só para garantir o seguinte, que quando isso daqui estiver pressionado, travado ali na máquina, ele não vai tocar aqui o fundo. Se tocar, vai travar, entendeu? Então é importante que seja vazado aqui para que se tenha essa possibilidade de movimentação livre, beleza? Então esse é o primeiro ponto. Fiz aquela furação, bem centralizado nessa peça aqui. E essa lateral aqui não tem segredo. Utilizei uma chapinha de alumínio, acho que deve estar aqui com uns 3 ou 4 milímetros, mais ou menos. Deixa eu ver aqui. Já que também eu não poderia, eu tenho até uma outra chapinha mais grossa ali, mas eu não poderia utilizar algo mais grosso do que isso. Aqui tá dando 4 milímetros. Então coloquei aqui, ó, na beiradinha do rolamento, de maneira que ainda me sobrasse a possibilidade de fazer a furação aqui para fazer a fixação dessa peça, porque aqui só tá colado para ficar de referência para mim furar ali na furadeira ainda. Mas coloquei aqui, demarquei com o lápis para dar a circunferência certinha aqui, uma referência. E na esmerilhadeira eu fui desgastando aqui. Então você começa fazendo cortes, respeitando o limite da linha. Quando estiver próximo, você tenta remover o máximo possível que você conseguir desse excesso aqui com a lixadeira, tá? E o acabamento final você dá com uma lixinha, de preferência com uma lixinha, uma lima no caso, né? Uma lima redonda, que seria o ideal quando vai se trabalhar com curvas, assim, por exemplo. E fiz o procedimento para dar o acabamento e o melhor encaixe possível, beleza? Não exige aquela precisão absurda. O que é importante para mim aqui é que seja esse material aqui, por exemplo, de ferro, que tem uma resistência grande, já que ele vai ficar aqui e vai estar sendo pressionado naquele sentido. Uma para cá e uma para lá. Só que do outro lado, como é a ponta do eixo, eu consegui fazer uma adaptação para não ter a necessidade de fazer esse mesmo procedimento lá do outro lado. Então, do outro lado, eu vou utilizar o rolamento que até então já estava aqui. Aqui tem um aqui dentro. Só que existe divergência entre essa ponta do eixo aqui e também o rolamento que é utilizado aqui. E eu não quero, tipo, por exemplo, modificar isso, beleza? Então tá aí, ó.
Agora o que eu vou fazer é furar e colocar rebites, beleza? Que já vai ser mais que suficiente para mim. Então tá aí, ó. Perfeitamente livre aqui. E é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Dá um joinha, se inscreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos. Falou?